Nós vamos fazer a leitura bíblica neste momento e quero convidar a igreja. Estaremos lendo Mateus capítulo 27, versos de 50 a 54. Vamos nos colocar em pé para a leitura bíblica, irmãos. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50. Vamos ler todos juntos? Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, alturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Quero ressaltar o verso 51 que diz: naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram. A igreja pode assentar-se. Tema da mensagem desta manhã: entrando no Santo dos Santos. Jesus, neste momento de agonia da sua morte, antes de entregar o seu espírito, ele diz: está tudo consumado. E neste momento em que ele entrega o seu espírito e morre, então o véu do templo é rasgado de cima até embaixo, e a partir desse momento o cristianismo é começado uma nova etapa do cristianismo. Então, nós vamos nesta manhã pensar sobre a importância deste acontecimento, sobre o porquê que o véu do templo se rasgou, qual a importância disso, como era a configuração do templo e por que foi importante este véu ter sido rasgado de cima a baixo. Vamos pensar um pouco sobre, em um outro texto bíblico, como é possível nós adentrarmos o Santo dos Santos, a presença de Deus, e permanecermos ali como filhos dele. E então eu peço que os irmãos se atentem. Nós estaremos fazendo a leitura de alguns outros versos bíblicos e a intenção é que possamos sair daqui mais comprometidos em permanecer diante do Senhor nosso Deus. Amém? Esse texto da palavra de Deus, irmãos, afirma então que a morte de Jesus, ou com a morte de Jesus, o véu do templo que separava o espaço chamado santo e o espaço chamado santíssimo, havia um véu que separava esses dois espaços. Então ele se rasga de alto a baixo, e isso mostra, irmãos, que este acontecimento ele foi realizado pelo próprio Deus.
a partir do momento que ele diz que foi rasgado de alto a baixo, significa que isto foi feito pelo trono da graça que está em cima no céu, pelo Senhor Deus. Isso não é obra humana. O ser humano não tem condições de abrir esta cortina para ter acesso ao Deus Pai, somente através de Jesus. Mas por que motivo, então, este véu do templo se rasgou naquele momento da morte de Jesus? Que implicação isso tem a ver com a nossa vida cristã como servos do Senhor? Então, para entendermos um pouco mais sobre isso, é importante nós entendermos também sobre como funcionava essa divisão do templo, um pouco, para que possamos entender por que este véu foi então rasgado de cima a baixo. O templo, ou tabernáculo, né? O tabernáculo é antes do templo, eles usavam quando eles estavam no deserto, e ele era transportado de um lugar para o outro, né? Ele era desmontado, mas eles tinham as mesmas divisões, e eram 3 divisões principais. Então, primeiro, tinha o pátio, o santo e os santos dos santos, ou santíssimo. Então, eram 3 espaços principais. Então, no pátio, o povo levava os animais para oferecerem sacrifícios, e ali também estavam os sacerdotes que realizavam os sacrifícios. Então, era um espaço onde havia muita gente. Depois o santo, aonde adentravam somente os sacerdotes, e por último o santo dos santos, ou o santíssimo, aonde somente o sumo sacerdote adentrava, uma vez por ano. Então essa era a configuração. Agora, de uma forma mais detalhada, o templo ou o tabernáculo nós podemos imaginar da seguinte maneira, e é importante vocês se atentarem para isso, porque ali, irmãos, existe uma configuração preparando quando Cristo viesse, né? Tem todo um sentido espiritual e é tudo baseado no próprio Jesus. Então, o templo, você pode imaginar assim, um retângulo muito grande, e de um lado desse retângulo existia então uma porta, e esta porta que dava acesso ao pátio do templo, esta porta é Jesus. E esta porta, ela sempre esteve aberta, desde o Antigo Testamento. E a salvação, ela é somente por meio de Jesus, não há outro caminho. Jesus, ele é a porta, ele é a única porta que dá acesso à presença de Deus. Jesus também, ele é a base. Então, no templo, a hora que você entrava, existia a base do templo. Jesus é esta base, Jesus é o fundamento. Ele é a rocha que sustenta o templo. Ele é a rocha que sustenta as nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus é o nosso fundamento, Jesus é a nossa rocha. Então, logo que nós adentramos o templo pela porta, nós adentramos o pátio do templo. E é nesse pátio aonde então se realizavam os sacrifícios, e logo na entrada havia o altar de sacrifícios, onde os sacrifícios eram queimados pelos sacerdotes. Então, aqui, irmãos, nós aprendemos que a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, para adentrarmos a presença de Deus, nós precisamos nos reconhecer pecadores. Ninguém aparecia ali com um animal para sacrifício sem que ele se reconhecesse pecador. Jesus veio para os doentes, não para os saudáveis. Então, e não há remissão de pecados sem derramamento de sangue.
os sacrifícios, eles prefiguravam o sacrifício de Jesus na cruz com o derramamento do seu sangue. Jesus, ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi oferecido como um sacrifício perfeito diante de Deus na cruz. Então aquilo prefigurava Jesus com a sua morte na cruz. Então o pátio é o local onde havia o maior número de pessoas, todas buscando o perdão de pecados diante de Deus. E aqui é importante nós pensarmos que há pessoas que passam a vida lutando contra seus pecados, resistindo em deixá-los e não avançam em santidade diante de Deus, não avançam em santidade rumo ao Santo dos Santos. Ficam como rodeando e não avançam. Logo depois do altar de sacrifícios, irmãos, ainda no pátio havia também o lavatório da purificação. E ele ficava na entrada para adentrar o lugar santo. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a água da purificação. Na cruz, quando Jesus teve o seu lado perfurado pelo soldado romano, saiu sangue e água. E isso tem um significado, representa perdão e também purificação. E Jesus é o único que pode nos purificar para adentrarmos a presença do Senhor. Então não é à toa que aquele lavatório da purificação, ele estava logo na entrada do lugar santo, aonde adentravam apenas os sacerdotes. Então, quando se entrava no lugar santo, que era privilégio dos sacerdotes, e lembre-se que nós também fomos feitos sacerdotes em Cristo, amém? E assim nós podemos adentrar também o lugar santo. E no lugar santo havia, de um lado, 12 pães. E esses 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. E também a comunhão dos santos, das pessoas redimidas diante de Deus. Do outro lado do lugar santo havia um castiçal com 7 pontas acesas. E também tem um significado, simbolizava Jesus como a luz do mundo. Jesus é a luz. Jesus é a luz que dissipa as trevas e ilumina o nosso caminho. Jesus é aquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí então nós podemos andar em retidão diante de Deus, não mais em tropeço nas trevas. E 7, quarta-feira o pastor falou sobre o número 7, é um número que traduz a perfeição de Deus, Sempre quando aparece 7 na Bíblia, traduz a perfeição do Senhor. Então, irmãos, o lugar santo é um lugar então onde nós vemos ali Jesus manifestado simbolicamente como o pão da vida, como a luz do mundo. E também havia o altar com incenso. Então você imagina que então o lugar santo tem uma porta de entrada, de um lado havia uma mesa com os 12 pães, do outro lado o candelabro com as 7 pontas acesas, e logo mais antes de entrar para o Santíssimo havia então o altar com incenso. Esse altar com incenso, irmão, simbolizava a oração dos santos diante de Deus. Então, irmãos, aquela pessoa ou aquele crente que está neste local, no lugar santo, ele já desfruta de uma vida espiritual acima dos demais que se encontram lá no pátio, onde está uma grande multidão preocupada com seus pecados. Só que Deus quer mais de nós. Deus sempre quer mais de nós. E nós sempre podemos oferecer mais para o Senhor.
E Ele quer que nós entremos no Santo dos Santos. Ele quer que nós entremos no Altíssimo. Foi por esse motivo que, com a morte de Jesus, o véu se rasgou. Existe um convite aí. E é ali, no Santo dos Santos, então, que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O povo não tinha acesso. Mas nós podemos entrar todos os dias. Amém? Jesus abriu este acesso para nós, né? Então este é o convite de Deus para nós. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos convida a estar na presença do Pai no Santo dos Santos. Ele abriu a porta. Nesse sentido, com a morte de Jesus na cruz, então o véu é rasgado de cima a baixo e é aberto então simbolicamente o caminho para a presença de Deus para todos. Para todos. Todos são convidados a virem à presença do Pai. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos. O convite é para todos. E isso é maravilhoso, irmãos. Quero ler também com os irmãos o texto de Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, e essa palavra ela é significativa. Intrepidez significa coragem, decisão, vontade, e é por isso que o reino de Deus não é para os covardes. Não vai existir covardes no reino dos céus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Naquele momento, irmãos, o texto bíblico está dizendo que não foi o véu que se rasgou do templo, foi a carne de Jesus, para que possamos ter acesso à presença do Pai. O texto bíblico compara então o véu à carne de Jesus que foi rasgada na cruz para termos acesso ao Senhor. Dessa forma, Jesus ele desfez a inimizade, a separação que havia entre o homem e Deus desde quando o homem pecou no jardim do Éden. O que aconteceu quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden? Eles foram expulsos do jardim. E Deus colocou uma espada flamejante lá para que eles não retornassem mais para o jardim, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Neste momento em que Jesus morre e o véu do templo é rasgado, ele abre novamente o acesso à presença do Senhor. Nós podemos voltar ao jardim, nós podemos voltar à presença do Senhor. Nós podemos voltar a comer da árvore da vida, que é o próprio Jesus. Amém? A partir desse momento, irmãos, o homem passou a viver com a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. O homem passou a viver distante de Deus. Passou a viver em inimizade com o Senhor. Porém, em Cristo essa inimizade ela é desfeita. E o homem pode assim voltar e a se alimentar novamente da árvore do jardim da vida. Jesus, ele é a fonte da vida. Fora de Jesus só há morte. Veja comigo o que diz Romanos capítulo 15, capítulo 5, versos de 10 a 11, diz assim: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus
com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconciliação em Cristo. Amizade restabelecida em Cristo. Jesus, então, ele abriu o caminho da reconciliação com o Pai. Jesus, então, ele é a porta que nos conduz ao Santo dos Santos, à presença de Deus. A partir, então, irmãos, desse momento, eu preciso fazer uma pergunta. Uma vez reconciliados com Deus, nós adentramos automaticamente a presença de Deus? E a resposta a essa pergunta é sim, nós adentramos. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, confiando nele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar a nossa vida. E ele não sai mais, tá? Nós não perdemos a nossa salvação. Amém? Nós, então, a partir desse momento, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, nós vamos ver que o texto bíblico diz: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então aqui, irmãos, nesse texto de 1 Pedro, nós vemos que nós somos pedras vivas, porque o nosso fundamento é Cristo, Ele é a nossa rocha. Nós somos pedra porque Cristo habita em nós. Nós somos templo espiritual porque o Espírito Santo habita a nossa vida. Nós fomos feitos também sacerdotes santos. E como sacerdotes santos, nós não sacrificamos animais diante de Deus, mas os nossos sacrifícios, eles são espirituais. E aqui é importante dizer o seguinte: se nós somos templos espirituais e também sacerdotes em Cristo, e o acesso ao Santo dos Santos já foi aberto. Então o que irá diferenciar daqui em diante, né, uma vez no Santo dos Santos, é o quanto estamos dispostos a permanecer e crescer diante de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 vai dizer assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É preciso crescer diante do Senhor. E para crescer espiritualmente é necessário oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Nós somos sacerdotes. Sacerdotes oferecem sacrifícios. Só que nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais diante do Senhor. É isso que fazia um sacerdote naquela época. Ele oferecia sacrifícios. E no caso nosso, que devemos oferecer sacrifícios espirituais, isso significa que alguma coisa precisa morrer, irmãos. Alguma coisa precisa morrer em nós. Quanto mais morremos para o mundo e para nós mesmos, mais nós crescemos diante do Senhor. Crescer sempre envolve deixar, né? Nós nascemos bebê, né? Tem um bebê que será apresentado hoje, Maria Júlia. Mas essa é uma fase que precisa ser deixada para o bebê virar criança. É preciso deixar, senão não há crescimento. A criança precisa deixar essa fase para virar adolescente. E o adolescente tem que deixar essa fase para virar jovem. E o jovem precisa deixar essa fase para virar adulto. E o adulto também deixar essa fase para virar idoso. Deixar. E essa palavrinha é muito importante, deixar.
tá? Olha comigo o que Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 29 e 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus está afirmando aqui que é preciso deixar para poder crescer. Existe uma promessa de Jesus para a eternidade, para o século futuro, e nós aguardamos ansiosos por este momento. Nós aguardamos a volta de Jesus. Porém, também existe uma promessa para já, para agora, para esta vida. Por isso é importante crescer diante de Deus, para a gente ter acesso a essa promessa do Senhor agora, né? Que não é material. Às vezes esse texto confunde, achando que Jesus está dando a entender que ele está trabalhando teologia da prosperidade, mas não é isso. É no sentido espiritual. Então é importante nos atentarmos para o que Jesus está dizendo nesse versículo, né? Então no versículo 29, que nós lemos, Jesus diz que é preciso deixar. Primeiro, ele diz que é preciso deixar casa. Depois ele fala em deixar irmãos, irmãs, pai e mãe, que nós resumimos a família. E por último ele fala em deixar campos ou propriedades. Então, todos esses aspectos, irmãos, se vocês analisarem, eles vão dar estrutura à nossa vida aqui na terra. Casa, família, campos ou propriedades, que traduzido para os dias atuais poderíamos dizer negócios ou trabalho. Então, estas coisas dão estrutura à nossa vida. Nós nos firmamos nessas coisas enquanto estamos vivendo nesta vida, né? Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus é a nossa rocha, é nele que nós devemos nos firmar. Não são nas coisas dessa vida, nem mesmo na família, né, que nós amamos muito. Então veja bem que, quero começar do fim para o começo, o último aspecto que Jesus aponta que devemos deixar é campos ou propriedades. Então, irmãos, campos está relacionado com aquilo que toma o maior tempo nas nossas vidas. Normalmente está atrelado com trabalho, com negócios. Então, nos dias atuais, é algo que toma a maior parte do tempo das pessoas, né? Naquele tempo, por que o texto bíblico diz campos ou propriedades? Porque a maioria dos trabalhos estavam relacionados com isso, com plantio, com cultivo, com pesca, diferente dos dias atuais, né? E essa é uma área onde a maioria das pessoas se encontram quando comparamos com o pátio do templo. É onde está a maioria das pessoas. Então as pessoas até mantêm uma certa religiosidade, se preocupam com a moralidade, ajudam o próximo, preocupam-se com as aparências da vida cristã. Porém, estão atarefadas demais para um maior compromisso com o Senhor. Falta tempo de devoção, falta tempo a sós com Deus. O trabalho, os negócios, as preocupações da vida tomam um tempo precioso de nossas vidas e tiram a atenção do principal, que é Jesus. É onde está a multidão. Quando da ocasião da visita de Jesus à casa de Lázaro, Maria e Marta, Jesus vai dizer a Marta, quando ela reclama da sua irmã, Jesus diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. O que Maria escolheu? Sentar aos pés de Jesus e ouvir Ele. Não precisa mais nada. Não, mas eu tenho que preparar o almoço. Não, não precisa. Jesus é aquele que multiplica. Não, eu preciso de um teto. Jesus é aquele que nos sustenta, que é o templo. Não precisa. Precisamos da graça de Deus.
Deixar campos por amor de Jesus não significa deixar de se ocupar dessas coisas, né? Porém, elas não devem ocupar o primeiro lugar. Mateus 6,13 diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que normalmente nós não cremos nisso. Não, eu preciso fazer mais, né? Nos evangelhos temos muitos exemplos de pessoas que seguiram Jesus, que quando foram chamados por Jesus deixaram tudo, né? Temos exemplos como Pedro, André, Tiago, Levi, que ao serem chamados por Jesus deixaram seus negócios e priorizaram o reino de Deus, né? Isso não significa que eles deixaram de trabalhar. O apóstolo Paulo trabalhava, ele fazia tendas, só que não era mais a prioridade. Prioridade é Jesus. O segundo aspecto que Jesus aponta que devemos deixar é a família, né? E ele diz: irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e filhos. E aqui cabe uma explicação. Não é deixar no sentido literal, como muitos o fazem, né? Abandonam as suas famílias. Até porque isso iria contra um princípio bíblico de cuidado familiar. Não é nesse sentido, né? Mas é deixar em termos de importância, deixar em termos de amor. Jesus vem em primeiro lugar, ou pelo menos deveria vir em primeiro lugar, né? Tem um texto bíblico muito forte que Jesus fala sobre isso, Mateus 10:37, ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso significa que você não tem que amar a sua família? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a prioridade é Ele. E em Mateus capítulo 12, versos de 48 a 50, quando Jesus é avisado, né, que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, Jesus responde para aqueles que estavam presentes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está ampliando o conceito de família. Somos parte da família de Deus. E se tivermos que fazer escolhas, nós devemos escolher obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Está lá em Atos 5:29. Então, irmãos, nesse segundo aspecto, após passarmos então pelo lavatório da purificação do templo, nós o próprio Jesus então que nos purifica e nos santifica para crescermos, para avançarmos, deixarmos o pátio e adentrarmos o lugar santo, né? Então nós vamos deixando e crescendo na vida cristã rumo ao Santo dos Santos, que é o nosso lugar. Então, o lugar santo é um degrau a mais na vida cristã. Ali, irmãos, nós aprendemos o quê? Sobre a importância da comunhão na família cristã, representada ali pelos 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel, né? Que é a igreja de Cristo. Somos uma família no Senhor, né? Aqui também nós aprendemos que andar no caminho de Jesus, Ele que é a luz, é andarmos no Senhor longe das trevas do pecado. E isso está representado através do castiçal, que é a luz que representa Jesus. Mas ali também nós encontramos antes de entrarmos no Santo dos Santos, havia também
o altar com incenso, traduz uma vida de oração diante do Senhor, que estava ao fundo do lugar santo, irmãos. Então, irmãos, caminhando para o fim, o primeiro lugar que Jesus aponta, então, que devemos deixar, ele cita que é casa. E aqui é importante frisarmos que no grego é chamado oikia, que tem dois significados. Ele fala também de casa espiritual, como nós somos casa espiritual, somos templo do Espírito Santo, mas ele também se refere a bens e riqueza material, né? Então, esses dois aspectos são importantes. Quando Jesus pediu ao jovem rico para vender todos os seus bens e dar aos pobres, é porque Jesus identificou que ali havia um coração dividido entre Deus e Mamon, que é o Deus das riquezas. E Deus, ele não divide a sua glória. Então, para adentrarmos o Santo dos Santos, somos chamados por Jesus a deixar tudo. Deixar o eu, com os meus desejos carnais, com os meus pensamentos impuros, com o meu orgulho, a minha vontade, para que assim eu possa então crescer diante do Senhor. Quando Moisés ele estava lá no monte, ele ficou 40 dias lá na presença de Deus, e ele não precisou, irmãos, levar marmita, não precisou levar lanche, água. Ele só precisou permanecer ali diante do Senhor, porque o Senhor é quem vai nos suprir com tudo aquilo que precisamos, sempre além do que pedimos ou pensamos, né? Então, para concluir, há um caminho para o Santo dos Santos. Deixarmos uma vida de pecado, longe de Deus, e adentrarmos a vida cristã pela porta que é Jesus, né? Nós andamos sobre a rocha que é Jesus, oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, que quer dizer que morremos para o mundo a cada dia, lembrando que o Cordeiro de Deus é Jesus, que tira o pecado através do seu sacrifício na cruz, né? Então, nesse momento, nós continuamos andando, saímos do pátio onde está a multidão, mas avançamos para o lugar santo, e ali nós vamos aprender a deixar a religiosidade de lado, uma vida de aparência cristã. Precisamos crescer. E uma vez adentrando o lugar santo dos santos, este é um momento único na presença de Deus. Ali estão somente eu e Deus. Somente o sumo sacerdote adentrava aquele lugar. É uma experiência única, e que ali nós vamos aprender a cear com o Senhor à mesa. Nós vamos aprender a orar com Deus. Nós vamos aprender a chorar com o Senhor. É um momento de dizer o quanto o amamos, como fez Pedro quando foi questionado por Jesus: tu me amas, Pedro? É um momento de ficar calado e ouvir a Deus. Às vezes é difícil, né, ficar em silêncio diante do Senhor, a gente fala demais. É o momento de desfrutarmos da sua glória e descer do monte como fez Moisés e refletir a glória do Pai, para que a gente possa impactar as vidas que estão à nossa volta. A gente acha que não, mas o mundo enxerga em nós a glória de Deus. E a glória de Deus pode mudar as pessoas, pode impactar as vidas, pode transformar as pessoas. O Santo dos Santos, meus irmãos, é o lugar que nós nunca deveríamos sair. A presença de Deus. E minha oração é que você e eu possamos deixar tudo. Entremos no Santíssimo. E mesmo quando estivermos no mundo, cumprindo com os nossos compromissos, nós permanecemos no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Amém? Deus nos abençoe.